pessoal, eu sou a Eusilene, do Residência Pedagógica, juntamente com a minha colega Diana. Como proposta de atividade do Residência, vamos estar gravando essa aula, uma simulação de aula para o 6º ano, trabalhando no gênero notícia e reportagem e a diferença entre elas. Vou falar um pouquinho agora sobre como eu levaria esse gênero para a sala de aula, o gênero notícia. Em primeiro momento, levaria essa notícia, pediria aos alunos para ficar em círculo, ia começar a ler uma notícia com os alunos. E ao ler essa notícia, eu já ia fazendo perguntas para eles, o que é esse gênero, as suas características, os elementos. Então a notícia que eu trouxe para trabalhar livro Um Vírus Malvadão e as Crianças Superpoderosas aborda a pandemia do coronavírus de forma educativa para a criança. É uma notícia do G1 que fala sobre o escritor Daniel Campos, que ele escreveu um livro durante a pandemia. Então a notícia começa assim: 3 crianças inteligentes e criativas com a missão de destruir um vírus malvado e salvar a cidade. E esse enredo do livro infantil digital Um Vírus Malvado e as Crianças Poderosas, do escritor potiguar Daniel Cavalcante Campos. A história foi criada durante o isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Segundo o autor, a ideia é entreter e abordar a pandemia com as crianças de forma divertida e educativa por meio da arte. O livreto de 15 páginas está disponível em 3 idiomas, português, espanhol e inglês, gratuitamente no portal do escritor Daniel Campos, que também assina as ilustrações. Com este momento de quarentena, isolamento social, que o mundo todo está passando, comecei a observar que as crianças das residências vizinhas, inclusive meu próprio filho, ficava sem entender direito a necessidade de se isolar e de não poder ir para a rua. Afinal, a gente está enfrentando um inimigo invisível. Aí comecei a rascunhar um livro e foi tudo muito rápido. Em 2 dias eu já tinha a ideia do início ao fim, destacou o escritor Daniel Campos. Morando em Portugal para estudar, o autor do livro infantil contou com a ajuda de amigos que revisaram os textos escritos em 3 línguas. Todo o processo criativo da história animada durou cerca de 1 semana. Então, essa é a notícia, que eu iria trabalhar em sala com os alunos. E durante eu lendo, eu pediria um aluno para ler um parágrafo, outro para ler outro. E durante esse processo de lendo a notícia ali em círculo, interagindo com os alunos de forma criativa, uma aula bem descontraída, já introduzia algumas perguntas, ia perguntando para eles, o que mais chamou atenção no texto, qual é o assunto do texto, porque o título do livro é Um Vírus Malvadão e as Crianças Poderosas, e o tema é da atualidade? É um tema da atualidade, porque fala de um vírus, da coronavírus. Perguntaria para eles também, como você chama o gênero textual que você leu, quais informações contém na notícia, em quais veículos de comunicação encontramos o gênero notícia. Essas perguntas, ao ler a notícia junto com os alunos, já ia introduzir, já ia perguntando. Em outro momento da aula, eu ia falar com os alunos, ia descobrir junto com os alunos os elementos do texto notícia, que começa, que temos, que é o título, que o título é objetivo, ele é objetivo, e ele chama a atenção do leitor para a notícia. Ele sempre é maior, às vezes em letras coloridas, pode se chamar de título ou manchete. Depois, o outro elemento é o lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, que deve responder as perguntas onde, o que, quem e quando. Nesse primeiro parágrafo, bem que quando eu li a notícia já responde, Então seria
quem, né? 3 crianças inteligentes. Onde? Durante o isolamento social. E por aí ia perguntando, ia instigando os alunos, e eles iriam respondendo e perguntando as características, os elementos, né? Depois perguntaria aos alunos e junto com eles ia descobrir o que é o corpo da notícia, né? Seria a informação mais detalhada, né? Que é o desenvolvimento da notícia, que traz mais informações sobre o ocorrido. Geralmente, respondendo as perguntas como, por quê, para quê, e sempre apresentando as consequências, né? E junto com os alunos ia descobrindo todas essas características. E depois de tudo isso, depois de ler isso, eu iria explicar para eles, né, que o principal objetivo da notícia é informar o leitor sobre os acontecimentos, que a notícia é um gênero textual que está no nosso dia a dia sendo encontrado principalmente no meio de comunicação, como jornais, revistas, internet, televisivos, e sempre trata de um texto informativo sobre um tema atual ou com algum acontecimento, e também sempre sai em terceira pessoa, impessoal. Não pode esquecer de explicar isso. Então, pessoal, a aula seria basicamente isso. E no segundo momento da aula, a gente ia falar sobre o gênero reportagem, né? E falar um pouquinho sobre as características e o que é e a semelhança entre o gênero reportagem e o gênero notícia. Agora, o segundo momento é com a nossa colega Diana. Ela vai dar continuidade. Dando prosseguimento, vamos falar sobre o gênero reportagem. Trouxemos essa reportagem como exemplo. O título é Adotar é Forma de Amor, escrito pela Tauana Marinho, e o veículo de comunicação é o Diário do Grande ABC. Então vou ler o trecho para apresentar essa reportagem. É muito difícil você ter a sensação de abandono, de não ter um lugar que seja seu. É dessa forma que Antônia Fuso Carreiras, 9 anos, define a importância do ato de adotar algum animal, seja em feiras, abrigos ou lugares mantidos pelo governo. A intenção de quem adota é justamente dar um sentido à vida desses pets. Então a gente já observa que esse texto possui uma linguagem clara, simples, de fácil entendimento. Eu não vou terminar de ler essa reportagem toda, porque ela é mais extensa, mais detalhada. Então a gente já observa que uma das características dela é ser mais extensa e mais detalhada. Por quê? Porque ela apresenta dados, fatos, pode ser dados estatísticos, pesquisa, entrevista, como a gente acabou de verificar, que foi feita uma entrevista com a Antônio Fusa, de 9 anos. A partir disso, o aluno vai ler a reportagem, tentar interpretar o texto em si. E a gente vai fazer as seguintes perguntas. Qual o assunto do texto? Então, o aluno vai tentar identificar qual o assunto desse texto. Então, trata da adoção e os cuidados que você tem ao adotar. Depois, de acordo com o texto, os cuidados que devem ser levados em conta no momento de adotar um animal. Quais são esses cuidados? Então, a gente vai olhar, observar o ambiente, o tamanho do pet, tem que levar no veterinário, entre outras coisas, que o aluno vai observar no texto e observando a sua realidade também. Ou seja, a reportagem trata desses temas gerais, temas que vão englobar a sociedade, temas sociais, econômicos, políticos, entre outros, e não só temas da atualidade. Depois, a gente vai entrar no gênero em si, depois que observou as características do texto, o que o texto está querendo passar. Então, vamos observar agora qual é o gênero textual que você lê. Observando essas características que eu acabei de falar, ele vai identificar, ele vai falar que é o gênero reportagem. Então, como a reportagem está organizada? O aluno vai observar e vai perceber que tem um título, tem uma data, que o texto é mais extenso, que tem um corpo do texto e etc. Para que serve uma reportagem? Então, o aluno vai tentar identificar, refletir de forma crítica e vai observar que essa reportagem tem o intuito de informar e formar a opinião das outras pessoas, do leitor.
A partir disso, a gente já observa que a reportagem ela tem esse apelo opinativo do autor e de formar uma opinião. Em seguida, vamos prosseguir com outras perguntas. Onde encontramos reportagens? Quais veículos de comunicação? Pode ser jornais, revistas, impressos, internet, rádio, entre outros, assim como a notícia. Quando e onde essa reportagem foi publicada? Então, a gente vai observar no texto, o aluno vai verificar a data e onde foi publicado. Em seguida, a reportagem apresenta dados e opinião do autor. Como foi dito, o aluno vai observar no texto, vai ler e tentar interpretar e identificar essas informações. Se apresenta dados, quais são esses dados? Pesquisa, quais são os locais, ele buscou outras informações, onde, se foi em ONGs, se foi somente com as pessoas, a comunidade, etc. E a opinião do autor, expressa a opinião do autor, geralmente a reportagem tem esse apelo opinativo, como eu já disse, é sugestivo. E por último, a partir dos gêneros estudados, vamos pedir para que os alunos escolham um gênero e produzam uma notícia ou uma reportagem que faça parte de sua realidade, de importância para a turma, escola ou comunidade, para que eles façam uma folha separada e nos entreguem. É uma forma de estar interagindo com outras pessoas, com outras realidades. Então, o nosso trabalho é esse para os alunos de 6º ano do ensino fundamental.